questões aqui, eu quero ler primeiro a palavra do Senhor. Eu quero ler 2 Coríntios, capítulo 1, segunda epístola aos Coríntios, capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 6. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 6. A palavra nos diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação é, a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. Por favor, tome o seu assento. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus pela rica e abundante oportunidade de poder estar aqui falando de algo que realmente é pertinente a todos nós seres humanos, mas que é algo realmente que nem sempre a gente consegue lidar. Então eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade, agradecer pelo pastor Francisco ter tido a iniciativa de reativar os seminários, as palestras, porque como nós estávamos conversando agora lá no gabinete, a igreja de Cordovil sempre foi uma igreja conhecida por palavra, sempre. E ela continua sendo conhecida por uma igreja por palavra. Então, agradecendo muito, muito, muito a Deus e a iniciativa do nosso pastor Francisco. Agradecer o convite do pastor Marcelo, que é o nosso superintendente também da escola dominical, e que Deus realmente abençoe ele, sua esposa Fabiana. Agradecer a irmã Usana, que ela não está aqui, mas ela é uma mulher de Deus e também muito estudada, com quem eu também conversei acerca de algumas pontuações e questões que a gente pudesse trazer aqui no nosso assunto. E não menos importante, mas essencial para todo o meu ministério e a minha vida, agradecer por todo o apoio dado sempre por meu esposo, pastor Luiz Adel. Ele sabe que nada seria feito se ele não estivesse ao meu lado. Nós somos muito parceiros em todas as horas, um fazendo parceria com o outro. E aí a gente sabe quando Deus quer que eu apoie o ministério dele e quando ele apoia o meu ministério. Então, não menos importante, mas essencial, volto a repetir, para toda e qualquer produtividade do meu ministério, Deus colocou esse homem ao meu lado, generoso, amoroso, parceiro de todas as horas. Então, eu realmente agradeço a Deus por isso. Por que isso é tão importante? Porque nós vivemos num mundo de sofrimento. E muitas vezes sofrer sozinho é muito difícil. E a gente ter alguém que juntamente conosco está ao nosso lado, dividindo os fardos do dia a dia, isso é de suma importância. Quando nós vamos para a Bíblia compreender a questão do sofrimento, nós vamos analisar que Deus ele não é responsável pelo sofrimento. Porque lá no início da Bíblia, no livro de Gênesis, Deus cria um mundo sem sofrimento. E a gente percebe que pós-pecado é que se inicia a questão do sofrimento humano. Afinal de contas, a terra, ela foi amaldiçoada, iria dar cardos e espinho no trabalho e na produtividade. Então, nós percebemos que Deus não criou. Por que isso é muito importante a gente repetir para nós mesmos? Porque muitas vezes nós dizemos um jargão, e eu fiz questão de anotar aqui no meu esboço para que a gente não esquecesse. Normalmente a gente diz assim: irmão, tudo que acontece é da vontade de Deus.
E a gente precisa fazer uma diferenciação entre o que é a vontade de Deus, o beneplácito dele, e qual é a diferença da permissão de Deus. Então, todo sofrimento humano é permitido por Deus pós-pecado, porque nós sabemos a dificuldade que o ser humano teve no pós-pecado de ter uma natureza obediente. Então, a gente vai perceber que todo sofrimento que a gente tem é um resultado direto ou indireto do pecado, ok? E muitas vezes resultados de injustiças de outros seres humanos que nos causam sofrimento, ou algum tipo de catástrofe ou acidente. Tem no livro de Jó, capítulo 2, versículo 10, está escrito assim. Eu vou ler na Nova tradução da linguagem de hoje. Jó, capítulo 2, versículo 10. Jó respondeu à sua esposa: você está dizendo uma bobagem. Se recebemos de Deus as coisas boas, por que não vamos aceitar também as desgraças? Assim, apesar de tudo, Jó não pecou e nem disse uma só palavra contra Deus. Então, nós começamos a perceber e a interpretar que há uma necessidade de nós compreendermos que, se aceitamos o bem, precisamos aceitar a permissão de Deus mediante o sofrimento que há na nossa vida. Mas eu coloquei aí no material, que foi até exposto para vocês, que um dos nossos objetivos seria expor não só textos bíblicos, mas perspectivas também psicológicas, e nós trouxemos também até alguns slides que posteriormente, na hora adequada, eu vou pedir para que o irmão coloque ali para que a gente acompanhe, mas a gente precisa fazer uma diferenciação. O que é exatamente graça? Quando a gente fala de graça, é comum nós falarmos que graça é um presente, é um favor imerecido. Não é assim que nós nos relacionamos com o vocabulário graça? Então, sendo que a palavra graça, ela aparece no grego, o caris, de onde vem carismático, 156 vezes você tem essa palavra no Novo Testamento. Então, a gente vai ver que tanto dentro de um pensamento judaico, quanto dentro de um pensamento cristão, a graça é um conceito teológico muito forte. Mas é estranho porque as pessoas sempre falam assim: a graça é um presente, é uma dádiva, como se você lançasse assim de qualquer maneira. Mas quando a gente vai para o hebraico, a gente consegue compreender um pouquinho melhor. Abra sua Bíblia em Gênesis 6, versículo 8. Gênesis 6, versículo 8, a gente vai ter no hebraico, e dentro desse texto a gente vai compreender exatamente o que aparece para nós na graça no hebraico. Lembrando que esse, Gênesis 6, versículo 8, é o primeiro texto onde Deus usa a palavra rem. A gente tem duas letras aí, que é exatamente Nun e Ret, porque se lê da direita para a esquerda o hebraico. E aí, o que a gente tem aí? É dito que, Gênesis 6, 8, Noé, porém, achou aos olhos do... Então, aqui a gente tem um quiasmo sintático, que é um jogo, um trocadilho, um jogo de palavras. Porque se você pegar no original hebraico, a palavra graça, achou graça, ela vai ser achou rem, que tem essas duas letras, Nun e Ret. Mas se você pegar a palavra Noé ou Noá no hebraico, você vai ter essas duas consoantes, que é exatamente a palavra Ret, a letra Ret e a letra Nun. Então, o que você tem aqui é Deus mais ou menos dizendo assim: e achou Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Se você fosse ler de trás para frente, o nome Noé significa consolo.
Então, tanto faz a palavra graça nesse versículo como Noé, Deus está falando. Noé achou graça aos olhos do Senhor. Aos olhos do Senhor, a graça achou Noé. Nós todos fomos achados pela graça. Então, Deus não escreve, o nome Noé não foi escolhido, não foi na mesma frase colocado duas palavras, graça e Noá, ou Rem e Noá, Rem, graça, para que você olhe e diga que não tem nada a ver. Se você ler Noé de trás para frente ou graça de trás para frente, vai dar a mesma coisa. Então, nós tanto achamos graça diante de Deus como Noé, como a graça nos achou. E isso aponta para Jesus Cristo no Novo Testamento, onde a gente tem uma abundância de graça dentro dessas questões. Por isso, esse paralelismo que a gente tem aí, esse quiasmo semântico, ele é tão importante. Porque a graça, ela não é somente um presente, ela é um relacionamento. Quando eu vou numa festa e eu prezo muito o aniversariante ou o casal que está se casando, qual é o valor que eu gasto para comprar um presente? Quando é uma pessoa que a gente não conhece com intimidade, a gente compra uma lembrança, trouxe um mimo, por educação. Mas quando a gente conhece, a gente diz, não, eu não posso dar para o meu amigo, eu não posso dar para minha amiga uma coisa dessa, o que ela vai achar de mim, não é assim? Porque ela vai saber que foi você que deu. Então, a gente transfere parte daquilo que é nosso para o presente. E o presente, ele é a concretização do máximo que eu posso chegar. Então, é por isso que graça é um presente, mas um presente onde eu me relaciono, Deus, com quem eu estou dando, e o homem se relaciona com Deus, a quem ele recebeu o presente maior e a dádiva maior. Então, Gênesis no capítulo 5, versículo 24, vai estar dizendo que Enoque andou com Deus e não foi mais encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Por que Deus arrebatou Enoque? Porque Deus doou um presente a Enoque, e Enoque aceitou o presente e resolveu caminhar com Deus. Por que é tão importante isso? Porque nós vamos falar do sofrimento. Porque é comum a gente sempre achar que sofre mais do que os outros. É comum a gente achar que dói mais em mim do que no pastor Marcelo. É comum a gente reclamar e dizer, por que eu, Deus? Porque isso foi acontecer comigo. Quando a gente está vendo aqui, desde a primeira vez que a graça aparece como o reino no Antigo Testamento, como uma dádiva dada por alguém que muito ama, para alguém que muito é amado. E alguém que é muito amado aceita aquela graça de quem foi dado porque muito o ama. Então, a gente vê uma relação de amor. E aí a gente volta ao início, a questão de Jó. Receberíamos o presente dele, o bem, e não receberíamos quando ele permite o mal. Então, a gente começa a ter uma mudança de pensamento, uma mudança de atitude em relação a essas questões. Por quê? Sofrimento. Quem aqui nunca experimentou o sofrimento? Por favor, levante a mão. Quem nunca experimentou o sofrimento? Aí você vai dizer, a gente tem o bebê do pastor Anderson, que é uma recém-nascida com poucos meses. Não, ela não enfrentou sofrimento. A primeira coisa que qualquer um de nós teve contato quando nasceu foi com o quê? Sofrimento. Como é que a gente nasceu? Palmadinha no bumbum. É assim que nós somos recebidos no mundo. Normalmente, o bebê, às vezes, um pouquinho mais quietinho, ele levanta ali, fica mais caladinho, e o médico, isso não é espancamento. O médico tipo, oi, acorda, você acabou de entrar no mundo que você precisa se preparar, porque todos sofrem nesse mundo. Então, isso é uma forma da gente conseguir compreender que todos os seres humanos experimentam algum tipo de sofrimento, tá?
E aí, quando a gente, óbvio, pensa na palavra sofrimento, a gente tem palavras que vêm à mente. Qual seria a sua, pastor Alessandro? Qual palavra viria à sua mente quando eu pergunto e falo sobre sofrimento? Dor. A sua, pastor Marcelo? Doença. Valcinei, pastor? Enfermidade. Vocês estão percebendo que essas palavras são palavras que vêm na cabeça de qualquer pessoa? Então a gente entende que a palavra sofrimento, ela vai estar ligada exatamente a uma realidade vivida por todas as pessoas e que carrega uma grande carga emocional. Eu peço que vocês anotem o que eu vou ler, porque isso vai linkar. A gente vai estar depois abordando aqui nos slides. O sofrimento leva a uma modificação. Modificação é mudança. O sofrimento leva a uma modificação da imagem que a pessoa tem de si própria. Então, o sofrimento leva a uma modificação da imagem que a pessoa tem de si própria, da imagem que ela tem do mundo, da imagem que ela tem dos outros, da imagem que ela tem de Deus, da imagem que ela tem no sentido da vida. O sofrimento, ele leva a uma modificação da imagem que a pessoa tem de si próprio, que ela tem do mundo, dos outros, de Deus e do sentido da vida. Marque isso, escreva isso, porque você vai entender exatamente essa modificação, como ela faz e como isso acontece dentro de nós mesmos, tá? Porque a gente já está compreendendo aqui que o sofrimento causa sempre uma reação negativa, ou desgosto, preocupação, tristeza, martírio, sempre causa uma dor psicológica, a gente sempre tem algum mal-estar, muitas vezes físico. Nós tivemos nossa classe El Shaddai, no domingo passado, tivemos uma palestra com uma das nossas alunas, que também é enfermeira, a Alessandra Malheiros, e nós estávamos conversando sobre dores e sofrimentos também, principalmente questões ligadas à saúde da mulher, por ser o mês de março. E nós estávamos trazendo a informação de que câncer, seio direito, quadrante superior, sempre está ligado à mágoa. Câncer de seio, lado direito, quadrante superior, normalmente está ligado à mágoa. Então, o sofrimento é algo que a gente precisa trabalhar. Qual seria o resultado final do que eu estou sofrendo? Se eu entendo que sofrimento é angústia, é dor, é aflição, é dificuldade. Se eu já estou tendo conhecimento que o sofrimento muda a forma como eu me enxergo, como eu enxergo a minha igreja, como eu enxergo o mundo, como eu enxergo a Deus, como eu enxergo o sentido da vida. Isso tudo a gente entende. Mas qual seria o resultado do meu sofrimento? Está influenciando na minha fé? Aumentando ou diminuindo? Está me aproximando mais de Deus para que eu entenda qual é o sentido do meu sofrimento? Ou está me fazendo duvidar da existência de Deus e dizendo assim, Deus não existe no meu sofrimento? Ou me levando a de uma vez por toda a rejeitar a Deus? Tem paciente que está de luto. O luto é uma das maiores dores humanas. E o luto, ele faz exatamente o seguinte. Você tem a sua vida bem estabilizada. De repente, você tem 2, 3, 4 crianças pequenas. E um casal bem casado, vive muito bem. E de repente, a esposa falece. Fica o esposo. Ele com 2, 3 crianças. Qual é a primeira coisa que vem na cabeça da gente? Não é possível que essa seja a vontade de Deus. Não é. Mas por alguma razão que muitas vezes nós desconhecemos, isso acontece mais do que a gente imagina.
mas a gente questiona Deus, a ponto da gente dizer assim: onde estava Deus no meu sofrimento? E é aí que a gente vai precisar compreender o papel da graça no sofrimento. Então, nós precisamos entender, é comum a todas as pessoas o sofrimento. Então, cada um é diferente, sente da sua forma, mas cada um sofre as suas questões. Parece na minha ótica que uma pessoa sofre mais do que a outra. Essa família, onde a esposa faleceu, o marido ficou para cuidar de 3 crianças, eu vou dizer assim: nossa, Deus foi injusto. Mas noutra família, onde tem pai e mãe vivos, com 3 crianças também, e a mãe é aquele tipo de tipo de pessoa que maltrata os seus filhos, é melhor que ela tivesse morta. Então, a gente começa a indagar e às vezes querer tomar o lugar do Criador ao invés de aceitar. Quando nós aceitamos, isso é resignação. Quando eu aceito que por ser humano, pós-pecado, o meu sofrimento é uma forma direta ou indireta do pecado original, das minhas escolhas erradas, de injustiça de outras pessoas, ou qualquer tipo de desgraça ou de catástrofe, dentro de mim há um assentamento de aceitação e permissão de sujeição que a graça consegue alcançar e consolar. Lembram do nome de Noé? Graça, consolo. Mas se eu não me resigno, que é aceitar o que está acontecendo, mas eu me volto contra Deus, e diante da graça eu digo: eu não aceito o que está acontecendo. Por quê? Porque eu não mereço isso. Eu nunca vou compreender a razão pela qual eu estou passando por aquela circunstância, aquela situação. Então, depende de mim, diante de um sofrimento, o que eu faço com a minha escolha. Eu escolho me resignar, aceitar, ser o sujeito onde a graça efetua a ação para levante da alma, corpo e espírito, ou eu me exalto, me rebelo e digo: não quero mais esse Deus porque é sofrimento puro. 1 Coríntios 10, versículo 13. 1 Coríntios 10, versículo 13, nos é dito assim: não sobreveio a vós tentação que não fosse comum aos homens, seres humanos. Jesus era ser humano? Sim. Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Se você está debaixo de Deus, sabendo que o sofrimento é comum a todas as pessoas e é impossível você experimentar uma vida isenta de sofrimento, então todos vão passar. Ao invés de você gastar a sua energia tentando evitar o sofrimento, é muito melhor você enfrentá-lo com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, essa é a diferença grande. Quando a gente vai para o ponto 2, que vocês têm aí o esboço, que são as perspectivas teológicas e os propósitos de Deus no sofrimento tanto de quem não é crente, os ímpios, como de quem é crente, nós precisamos entender essas questões. Quando a gente começa a compreender qual é o propósito pelo qual o ser humano sofre, muitas vezes fica mais fácil a gente se resignar
e compreender que isso é necessário. Propósitos de Deus, os propósitos do sofrimento entre os ímpios. Salmo 86, versículo 7. Salmo 86, versículo 7 diz assim: no dia da minha angústia, clamo a ti, porquanto me respondes. Quantas pessoas nunca entenderam que para a pessoa que não é crente, o sofrimento, ele pode ser uma ferramenta do Espírito Santo de Deus para aproximar mais um homem do Deus da graça. É o Espírito Santo, João 16, verso 8, que convence o homem do pecado. O que é pecado? Pecado é uma desobediência a uma lei. Nós sabemos que pecado é errar o alvo, tá? E qual é o alvo? Não, pecado é claro, é objetivo. Você tem uma lei de trânsito, onde você tem o seu limite. Você pode ir até aquela velocidade. Acima daquela velocidade, você não pode passar em determinados locais. Se você avança a velocidade limite, você está desobedecendo uma lei. Pecado é uma desobediência à lei de Deus. Então, quando você desobedece algo que está na lei de Deus, na Bíblia, você comete um pecado. E quantos pecados a gente poderia aqui nominar para tantas as pessoas? Quantos pecados fazem as pessoas sofrerem? A gente tem um, por exemplo, aqui está dizendo, não adulterarás. Está lá, Êxodo 20. Está dentro do decálogo, dos 10 mandamentos. Não adulterarás. E o indivíduo vai e adultera. Então, ele desobedece o limite dele, o limite da lei de Deus. E ele traz sofrimento para ele e para toda a sua família. A gente tem um caso de desobediência a uma lei, onde lá em Jericó tudo deveria ser anátema, dedicado e separado para destruição. Acã vai lá e pega algumas coisas e leva para a casa dele, ok? É o que infelizmente o homem faz com o pecado. Ele pega e leva o pecado para dentro da sua casa, contaminou a sua família. Na hora que foi destruído, foi ele e a família dele. Então, nós precisamos ter responsabilidade diante de Deus para não desobedecermos a lei do Senhor, levarmos sofrimento para dentro da nossa casa e contaminarmos a nossa família com o sofrimento. A gente precisa ter esse tipo. Também é uma ferramenta para mostrar ao homem sem Deus a justiça de Deus. Qual é o objetivo principal da justiça de Deus? Lembrando que a justiça de Deus é um atributo comunicável, mas que não anda desassociada de santidade. Quando você vê justiça de Deus, você vê a santidade junto. Por que justiça e santidade? Porque apenas um Deus santo pode ser justo e não perverter o direito de ninguém. Então, é uma ferramenta, o sofrimento, para levar o ímpio a se aproximar de Deus e conhecer a justiça de Deus. Que na justiça de Deus, o direito é igual para todos. Porque todos pecaram indistintamente. Deus não olha para a sua posição, para o tipo de roupa que você veste. Ele olha para a sua condição espiritual. E o ímpio também, ele precisa saber que haverá uma prestação de contas. Todos têm prestação de contas. Nós prestamos contas a nosso chefe, nós prestamos contas, muitas vezes, à nossa família. E as pessoas, elas precisam ter essa consciência. Então, muitas vezes, dos propósitos no sofrimento de quem não é crente é aproximar o indivíduo de Deus. E aí é onde entra a nossa fala. Se estivermos próximos de quem sofre, ao invés de querermos estar longe de quem sofre, nós podemos dizer: eu conheço um Deus que pode mudar o seu sofrimento. Ele vai me isentar de sofrimento? Não, ele vai estar contigo
do teu lado e te ajudando e melhorando muita coisa do que você tem. Então, nós precisamos ser testemunhas nesse momento. O ímpio também precisa conhecer o valor de andar numa vida de retidão. Gálatas 6, versículo 7 e versículo 8. Essas são as perspectivas teológicas que nós temos acerca do propósito de Deus no sofrimento entre pessoas que não são crentes. Gálatas 6, 7 e 8. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também. Porque o que semeia na sua carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito receberá a vida eterna. Então, nós precisamos entender, ter uma vida de retidão alivia o sofrimento. E o ímpio precisa entender isso também. Ok? Mas e as perspectivas de Deus, as perspectivas teológicas de Deus, acerca do nosso sofrimento, que nós somos a menina dos olhos de Deus, a Igreja Santa, povo adquirido, sacerdócio real. Há quem diga que é filho do rei. Nós não usamos essa expressão. Então, por que tem esse sofrimento? Aprender como a graça de Deus, ela é excessivamente eficaz para nos capacitar diante do sofrimento, é um desafio para quem teme ao Senhor. Primeiro propósito, ensinar o princípio da universalidade bíblica. Aí você vai dizer, como assim? O propósito de Deus? Eu pensei que você ia falar outra coisa. Não. Nós precisamos entender o princípio da universalidade bíblica. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 9 e 10. O que é universal? Universalmente, de forma bíblica, nós temos um princípio de que todos são iguais debaixo da graça de Deus. E Deus, ele não faz acepção de pessoa. O princípio da universalidade bíblica, ele mostra que nós precisamos ser provados para sermos aperfeiçoados. Não é provado para ser aprovado, é provado para ser aperfeiçoado. Por quê? Porque eu sou um ser imperfeito. Não é um exame que eu vou fazer uma prova onde eu tirei 10 e fui aprovada. Não é, no grego, esse tipo de aprovação. O tipo de aprovação é aperfeiçoamento. Então, há uma diferença. Então, a universalidade bíblica do propósito de Deus é que nós precisamos ser provados para sermos aperfeiçoados. E o texto de 1 Pedro 5, 9 e 10 nos remete a essa ideia. E o texto diz assim: a qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco. Opa, Jesus também padeceu, Jesus também sofreu. Então, quando eu olho para o princípio da universalidade do propósito de Deus para me provar, para me aperfeiçoar, eu vou entender que Cristo também passou por provação, sofrimento, dor, angústia, dificuldade aqui na terra. Mas a Bíblia diz, padecido um pouco. Então, apesar dele ter sofrido, a Bíblia olha, o tempo de vida terrena de Jesus e o meu tempo de vida. É óbvio que tendo mais tempo de vida, mais tempo de sofrimento na face da terra. E aí ele continua, ele mesmo, Jesus Cristo, vos aperfeiçoará,
confirmará, fortificará e fortalecerá. Para que eu quero ser aperfeiçoado? Porque eu preciso chegar à estatura de varão perfeito. Se eu não tiver essa estatura, eu não entro na porta estreita e nem no caminho apertado. Por quê? Porque caminho apertado, qualquer um de nós aqui está confortavelmente sentado. Mas quando você pega mais ou menos umas 6h10 da manhã, se eu estiver errada, quem estiver aqui e tiver mais conhecimento, pode me corrigir. Mais ou menos 6h10 da manhã, pegar o metrô da Pavuna para o centro da cidade, pode ter uma noção do que é exatamente estar no caminho estreito. Se você levantar o pé, vai botar o pé em cima de alguém. Então, imagine numa questão muito simplória e figurada, que o caminho para entrar no céu é muito parecido. A gente está ali apertado, que não consegue se coçar, pisam no nosso pé, às vezes dói, a gente está com a perna com cãibra, depois de você sair da Pavuna até chegar, dependendo da linha, se for lá no Arco Verde ou quanto mais para lá, mais em pé você vai ficar. Os seus músculos da perna, eles não foram feitos para aquilo. Quando todo mundo vai no metrô, você também vai. Então, isso também é um sofrimento que a gente passa. Mas Deus diz aqui, Ele nos aperfeiçoará. É nesse momento que a gente precisa ser aperfeiçoado para suportar a dor. Sabe como faz azeite? Prensa azeitona. Já viu uma azeitona ser prensada? Pois é. Eu sei que hoje a gente tem um método, né, tecnológico aí, última geração de maquinário, mas artesanalmente é ralar e triturar a azeitona muitas vezes numa pedra. E a gente não pega uma azeitona por vez, a gente pega um punhado. Então, há situações onde Deus pega um punhado de crentes em determinada parte do mundo que sofre uma perseguição muito grande e as azeitonazinhas de Jeová vão no atrito uma com as outras, produzindo graça, que é exatamente a nossa fé nos aperfeiçoando, e aí produz o azeite para que a gente possa lidar com o irmão. Porque dizer para mim que estamos aqui todos bem, estamos felizes com o irmão, é maravilhoso. Mas se só tiver um copo de água e tivermos 10 pessoas aqui passando sede, nós vamos nos matar, se a graça de Deus não estiver sobre a nossa vida. Porque é a graça que faz a gente suportar a adversidade. É a graça de Deus que faz a gente suportar confirmando. Não, Deus confirmou que eu estou no sofrimento, tá. Eu sei que o que você queria de repente aqui é que eu dissesse para você, olha, faz dessa fórmula essa e aquela outra. Se eu tivesse isso, eu estava milionária. Mas eu tenho uma fórmula melhor. Quanto mais a gente se submete à graça, mais a gente é aperfeiçoado, mais a gente é confirmado, fortificado e fortalecido. Isso, fortificação, muitas vezes a gente vai, a pessoa está falando de base. Em toda fortificação, você tem que ter uma base bem feita para fortificar e erguer um edifício. A nossa fortificação, ela tem que vir de dentro para fora. Eu preciso diante de um câncer, de uma doença terminal. Eu preciso diante de um luto, alguém que eu muito amava não está comigo. Eu preciso diante de um desemprego, falta água, falta pão, estou dormindo na rua, eu tenho uma dificuldade muito grande, porque eu sou crente. Eu tenho uma dificuldade muito grande. Eu sou filha do rei, sou, mas também passo sufoco. Eu passo sofrimento. Então eu preciso ter uma base bem fortificada, porque do contrário, não vou conseguir ser fortalecida. E o fortalecimento é a estrutura que está sendo construída em cima, ela é fortalecida tal, de maneira que ela possa resistir vento, tempestade, destruição,
invasão e por aí vai. Isso não é de fora para dentro, isso é de dentro para fora. É apenas a graça que pode universalmente fazer você entender que o que você está sofrendo aqui, tem gente sofrendo lá também. Mas a graça que é derramada aqui, também é derramada lá. Porque Deus não faz acepção de pessoa. Outro princípio que a gente tem aí na questão teológica do propósito do sofrimento entre os cristãos. Princípio de equidade bíblica. Se tem uma coisa que eu amo, um dos versículos que eu mais amo, Hebreus 1:9. Esse versículo para mim é um princípio de equidade. Equidade é você dar direito para a justiça ser justiça sem perverter o direito de ninguém. Quando Hebreus 1:9 ele é dito, ele é falado que Deus, o teu Deus, te ama mais do que aos outros, porque amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Não basta ser crente. Princípio de equidade bíblica. Não basta ser crente. Não basta, pastor Francisco, amar a justiça. É obrigatório aborrecer a iniquidade. Tem gente que ama a justiça de Deus, mas também faz uma fezinha onde não deveria fazer. E aí a nossa fé e a nossa comunhão são os elementos básicos para o princípio de equidade, que é nada mais, nada menos do que essa experiência que nós temos de Deus através do sofrimento. Então, através do sofrimento, a nossa fé é fortalecida. Através do sofrimento, a gente tem uma comunhão mais com Deus. Amados, dentro da igreja, o irmão nos olha de rabo de olho. Ele faz uma cara feia para a gente. Às vezes, até fala palavra que não deveria conter na boca de um crente. E a gente fica chateado. Mas quando eu olho para um homem, que a Bíblia diz que era um dos 7 diáconos, um homem cheio do Espírito Santo e da graça de Deus, que é morto apedrejado, eu me envergonho diante do texto bíblico. E eu digo para Deus, eu preciso ter esta graça sobre a minha vida. Eu preciso ter uma comunhão contigo tão grande que diante do sofrimento, morte de pedrada, ainda assim eu abra a boca e diga: Pai, perdoa, porque eu sei o que eles estão fazendo, mas eles não. Então, isso é fácil? Não, é uma construção de uma vida. Lembram que eu falei no início? A graça como um presente de relacionamento entre a pessoa e Deus. Por quê? Porque a gente precisa ter esse relacionamento de comunhão. Gente, se eu não tenho uma graça na minha vida, na hora que me tacarem uma pedra, pastor Francisco, como fizeram com Estevão, eu, Rosângela, vou pegar a pedra e tacar de volta. Mas quando a graça está sobre a minha vida, eu tenho construído uma fé sólida, fortificada, edificada em Deus. Eu vou entender que o meu Deus, onde está Deus no sofrimento de Estevão? Estava com Estevão. Estevão abre os olhos. Gente, ganhando pedrada, abre o olho. Estevão abre os olhos e ele enxerga quem? O próprio Cristo. Então, quando eu me debruço nisso daqui, e eu olho para Estevão, eu digo assim, meu Deus, esse é o verdadeiro amor que superou o ódio. E é a verdadeira fé que foi fortalecida com a comunhão em Deus. Então eu preciso ser aperfeiçoada a cada dia, e uma das maneiras vai ser o sofrimento, porque o sofrimento traz experiências que nenhuma outra situação vai trazer. Quem sabe o valor de um copo d'água é quem nunca teve ou passou um sufoco, um sofrimento de não ter água para beber. Pergunta para qualquer missionário que venha de países. A gente já teve um missionário que veio do Peru, onde ele disse que a água que ele estava bebendo, nem bicho no Brasil bebe, porque tinha
Coliformes fecais era o de menos, porque tinha até gente ali nadando. Gente não, né? Inseto nadando ali para um lado e para o outro. Ele simplesmente falou para o inseto, dá licença, e mandou água para dentro. Ele sabe o valor de um copo d'água. Eu talvez não saiba. Então eu preciso aprender com a Bíblia e permitir que a graça de Deus superabunde na minha vida a ponto, 2 Coríntios 12, do 7 até o 10, Paulo dizendo, e para que eu não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear. E aí eu pedi 3 vezes orando ao Senhor para que ele desviasse de mim. E o Senhor fez o quê? Falou uma das frases mais belas e maravilhosas que só quem é crente consegue entender. A minha graça te basta. E disse mais, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto eu, Paulo, prazer nas fraquezas, no sofrimento, na injúria, necessidade, perseguição, por amor de Cristo. Porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. Não somos fortes, mas o que está em nós é. São 20:15, vou fechar apenas com um ponto, que é o terceiro ponto dessa perspectiva teológica, e quando nós voltarmos, eu já entro com a perspectiva psicológica do nosso sofrimento, tá bom? O último ponto do propósito é a integridade bíblica. Integridade por quê? Porque integridade fala de conduta irrepreensível. 1 Tessalonicenses 5:23 é dito assim: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, santifique tempo presente, e o vosso espírito, a alma e o corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis para futuro, a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, essa integridade é uma conduta irrepreensível que a gente precisa ter diante do sofrimento. Sofre a nossa alma, sofre o nosso corpo, sofre o nosso espírito. Quem aqui tem 80 anos ou mais? Pastor Francisco não sabia, né? Mas ele não leu aqui que Deus tinha orientado. Tem ali, Pastor Francisco. Não, Pastor Francisco, deixa eu dizer uma coisa para o senhor que a ciência já descobriu. O seu corpo já se regenerou 7 vezes. Porque uma pessoa de 80 anos, as células do corpo têm o poder de se regenerar por 7 vezes. A neurociência diz isso. Integridade bíblica. Deus não quer o seu corpo pó, Ele quer você inteiro. Então, Ele faz com que o seu corpo regenere e as nossas células, epiteliais, a nossa pele, a cada 2 meses é pele novinha, tá? Porque Deus faz isso. Jó 42, verso 10 e 12, eu encerro, porque a gente tem um horário, eu gosto muito de horário. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava Jó pelos seus amigos. Não eram os inimigos, eram os amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. E o Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro. Integralidade bíblica. Qual é a nossa conduta irrepreensível? Reconhecer que não há ação nossa que possa mudar qualquer parte do nosso sofrimento, mas que Deus, Ele pode, mediante a sua graça, nos ajudar a passar pelo sofrimento. Daniel não foi isento da cova dos leões, mas na cova dos leões, Deus estava com Daniel, assim como está conosco agora.
Pós-intervalo, a gente volta com a perspectiva psicológica e talvez algum de vocês se surpreendam, porque a gente vai trazer alguns slides para você conhecer você um pouquinho por dentro.